Boa noite, pessoal. Dando uns minutinhos para o pessoal entrar e logo a gente já começa. Enquanto isso, vamos curtindo a nossa musiquinha. O tema da live de hoje, da Sensory Live de hoje, é a nova rotulagem nutricional frontal e a percepção do consumidor em relação a ela. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa Sensory Live e hoje o assunto é quente. Ontem, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas ontem a Anvisa aprovou novas regras para a rotulagem nutricional frontal. E é claro que minha especialidade não são rótulos, mas minha especialidade é sim entender o consumidor. Então é com esse olhar que eu vou falar da nova rotulagem nutricional frontal hoje. Eu queria perguntar para vocês, vocês já pensaram como que essa rotulagem nutricional frontal ela pode que impacto que ela pode ter na percepção dos consumidores sobre os produtos, em como que esses consumidores fazem suas escolhas, né? E, aliás, a gente, todos nós somos consumidores, né? Então, como que é para vocês? Vocês leem rótulo? Vocês sentem dificuldade de ler aquelas letrinhas miúdas? Vocês sabem identificar se um alimento é mais saudável que o outro, olhando o que está ali escrito no rótulo? Eu não sei qual é a percepção de vocês, mas essa nova proposta de rotulagem nutricional frontal, ela veio com o objetivo de facilitar o entendimento do consumidor sobre o que ele está consumindo e tornar essas escolhas desses consumidores mais conscientes. E além disso, o objetivo é alertar sobre os produtos que possam ter nutrientes que vão ser potenciais causadores de doenças crônicas para aquele consumidor, né? E podem prejudicar ele no futuro, né? Então, com essa rotulagem, um dos objetivos é evitar que a população no futuro vá desenvolver diabetes, hipertensão, colesterol e tudo mais. Olha esse comentário, dar de cara com esse trem aí, quem sabe a gente toma vergonha na cara e come mais saudável. Quem sabe, esse é o objetivo, né, que todo mundo coma mais saudável, mas eu acho que tudo tem o seu momento. Não tem problema você tomar uma lata de leite condensado no canudinho de vez em quando, né? Só que isso não pode ser uma rotina para você, né? Na verdade, tem que ser escolhas conscientes. Então, no dia a dia, você faz ali uma alimentação mais saudável, mas de fim de semana, um dia ou outro, você chutar o balde, ok. Mas o que importa é que você vai estar consciente daquilo que você está fazendo. Você vai saber quanta gordura tem ali, quanto açúcar tem ali, quanto sódio. E assim você faz essa escolha com consciência. A Lore aqui comentando que sempre lê os rótulos e, por ser nutricionista, acredita que pode ajudar no entendimento e nas escolhas alimentares.
Com certeza, Lori. Eu acho que você como nutricionista fica muito mais fácil de perceber isso, né? A questão é como mostrar para o consumidor e facilitar esse acesso do consumidor às informações presentes ali, que nem sempre são tão claras assim para eles, né? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre as principais mudanças, né, que houveram, o que veio nessa aprovação da rotulagem nutricional frontal e como que isso pode influenciar no consumidor. Então, tabela nutricional, por exemplo. A tabela nutricional, ela agora vai vir por 100 gramas de produto, e isso, na minha percepção, vai facilitar muito, porque às vezes você pega 2 produtos, cada um tem as referências ali para pesos diferentes e fica muito mais difícil de você saber, por exemplo, qual tem mais calorias, qual tem mais açúcar, qual alimento você deve consumir, se você quer fazer uma escolha mais saudável, qual é a escolha que você deve fazer, né? Então, uma outra mudança que teve também nessa aprovação de ontem foi que agora tem que ser mostrados os açúcares totais e os adicionados e também dizer quantas porções tem em cada pacote. Isso eu achei muito interessante, porque várias vezes eu já me peguei olhando tabela nutricional e fazendo cálculo, quantos gramas tem a embalagem, quantos gramas é a porção, quantas calorias, quanto de gordura eu vou consumir. Então não é uma relação muito fácil de se entender, né? Tipo, se pra gente que é da área já não imagina para o consumidor leigo que não estudou sobre isso, né? Então eu acho muito positivas essas mudanças sugeridas. Bom, e aí a principal mudança, né, que a gente vai comentar hoje é em relação ao selo em formato de lupa, que vai ter que vir na frente das embalagens, em um local visível, e aí ela vai ter um alerta sobre a presença de gordura, de sal e de açúcar de acordo com limites estabelecidos. Então é uma lupinha preta que vem em cima de um fundo branco e tem os quadradinhos pretos alertando sobre a quantidade desses nutrientes. E o que é legal? Eles têm que estar na metade superior da embalagem e em superfície contínua, né? Não pode, se tem aquelas emendas de pacote, por exemplo, essa informação não vai poder estar nessas emendas. Essa informação ela vai ter que vir na mesma orientação do texto que está ali na embalagem, então não adianta você colocar a marca gigantesca aqui, aí você vem aqui no cantinho embaixo e coloca essa informação da rotulagem nutricional. Não, vai ter que vir tudo no mesmo sentido e a rotulagem nutricional frontal vem em cima, essas informações nutricionais. E ela vai ter que ocupar de 2 a 7% do painel principal, dependendo do tamanho da embalagem. E, além disso, outro ponto, não vão poder ter alegações nutricionais nessa parte superior do painel principal, que é a parte reservada para esse informe nutricional aprovado pela Anvisa. Isso vai começar a valer, não é agora, tá? Foi aprovada ontem, mas aí as empresas elas têm um tempo para se adaptarem, então isso começa a valer 24 meses depois da publicação da norma. Essa já é uma discussão de muito tempo, né? Eu já vi muitos comentários sobre isso. 6 anos, se não me engano, que isso já está em discussão, né? E aí, além dessa lupa, tinham outras possibilidades também. O IDEC, por exemplo, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ele propôs um triângulo preto e aí dentro desses triângulos pretos iam os nutrientes, né? Alto em gordura, alto em açúcar. A indústria propôs um semáforo e aí ele tinha cores diferentes para indicar diferentes quantidades de cada nutriente. E a própria Anvisa foi que propôs a lupa que foi aprovada, né?
Outros países da América do Sul hoje, né, só para dar um contexto aí para vocês, eles já têm avisos semelhantes nos rótulos dos alimentos. Então, por que a gente precisa saber quais que foram essas mudanças que aconteceram em relação à rotulagem? O que isso tem a ver com a análise sensorial, né? Eu já comentei um pouquinho, mas aprofundando um pouco mais nesse tópico, os produtos, eles têm as suas características intrínsecas e têm as suas características extrínsecas. As intrínsecas são as características do produto em si, os atributos sensoriais do produto. E entre as extrínsecas aparecem daí a embalagem, a marca, as cores, as alegações, tudo que está ali no contexto de consumo do produto, mas não são os atributos sensoriais em si. Em sensorial, geralmente, a gente acaba focando mais nessas características intrínsecas. Só que às vezes é importante também a gente saber qual que é a influência dessas características intrínsecas. Porque, na verdade, a embalagem ela vai ser o veículo do nosso produto, né? É para ela que o consumidor vai olhar no supermercado, é para ela que o consumidor vai olhar ali antes de consumir o nosso produto. Então, a gente precisa entender como que é a interação desse consumidor com essa embalagem também, porque isso vai afetar a percepção que ele tem do nosso produto, né? E também essas características, elas vão influenciar na escolha dos consumidores sobre os produtos. E, no fim das contas, o sucesso de um produto depende também delas. Então, tem espaço para tudo. Tem momentos que a gente minimiza todas essas características extrínsecas e vai avaliar somente os produtos para entender as características deles. E tem momento da gente avaliar um conjunto, como é o meu produto em conjunto com as minhas características extrínsecas, como que um interfere no outro. Eu fiz uma busca na internet e eu encontrei 2 artigos muito legais falando sobre propostas de rotulagem nutricional pertinentes, né, a esse tema que está super em alta, que eu queria dividir com vocês. E tô trazendo também porque eles podem servir de exemplo para outros estudos avaliando o impacto de outros fatores extrínsecos que afetam o consumo, que não sejam necessariamente relacionados com os avisos nutricionais, né? Mas essa abordagem pode ser usada também para análise de outros fatores. O que é super legal, são 2 estudos desenvolvidos por brasileiros, né, por um grupo de pesquisa que tinha brasileiros. E depois, um aviso importante, quando essa live vai ficar no IGTV, e para quem quiser ler os artigos na íntegra, eu vou deixar os links. Bom, vamos para o primeiro deles. O primeiro desses artigos, ele foi publicado num periódico, num dos mais importantes na área de sensorial, que é o Food Quality and Preference. O título dele é Como diferentes símbolos de alerta se comparam com o guia de quantidade diária recomendada e sistema de semáforo. Ele é um estudo da Rosíris Delisa, Marcela de Alcântara, Renata Pereira e Gaston Ares. Então, qual que foi o objetivo desses pesquisadores? O objetivo deles foi comparar a eficiência dos diferentes símbolos de alerta que estavam sendo considerados pela Anvisa, né? Porque além da lupa aprovada, tinham mais opções em avaliação, com 2 outros esquemas que estavam mais em evidência, sendo estudados naquele momento, que eram o guia de quantidade diária recomendado e o sistema de semáforo. Eu tenho aqui, eu espero que dê para ver, e aí qualquer coisa dá para ver no artigo também que eu vou deixar. Eu tenho aqui as imagens para mostrar para vocês. Vamos ver. Então, esse aqui, ó, de cima, ele é o guia de quantidade diária recomendada. Esse aqui é o sistema de semáforo, e aí aqui dentro aparecem os nutrientes, né? Se ele é baixo ou alto nos nutrientes. Aqui tem o octógono preto,
também com esse aviso nutricional dentro. Tem a opção do círculo vermelho, tem a opção do triângulo com os nutrientes, conforme proposto pelo IDEC. Tem a lupa, proposta pela Anvisa, não é exatamente nesse formato que foi aprovado, né? Mas é algo parecido com isso. E tem também a lupa na opção vermelha. Então foram essas 7 opções de alertas, né, nutricionais que foram avaliadas nesse estudo. Então foram essas 7. E aí esse estudo ele teve 2 etapas. Na primeira etapa eles pegaram 64 participantes. Foi um estudo presencial. Eles avaliavam quanto tempo essas pessoas precisavam para identificar o que significava aquele esquema ali no rótulo e identificar se o produto tinha um alto conteúdo desses nutrientes não desejáveis. Na segunda etapa, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa online bem grande, teve quase 2.000 participantes, e aí a beleza do online é isso, né? Que você consegue atingir muita gente. E aí, o que era o objetivo deles nesse estudo online? Avaliar a habilidade das pessoas em usar, né, em interpretar essa rotulagem nutricional frontal para identificar corretamente qual produto que estava sendo apresentado ali que era mais saudável em um conjunto todo de produtos, e também aquele produto que tinha o maior conteúdo de nutrientes indesejáveis. Então tinha ali um pool de produtos e a tarefa do voluntário era identificar qual era o mais saudável e identificar qual que tinha a maior quantidade dos nutrientes indesejáveis. E aí eles perguntaram também, depois em uma questão aberta, o quanto que eles achavam, o que eles achavam, né, desses sistemas de rotulagem nutricional utilizados. O que eles viram? Eles viram que os símbolos de alerta, né, conforme aquele octógono, por exemplo, ou o triângulo, os símbolos que eles estavam sendo estudados que não eram o guia de quantidade diária e nem o sistema de semáforo, que eles tinham vantagens sobre esses dois, porque eles facilitavam a identificação dos produtos com alto conteúdo dos nutrientes associados às doenças crônicas não transmissíveis. Então, pontinho positivo aí para a Anvisa e para o IDEC, né, que propuseram e estavam estudando essas propostas com os símbolos de alerta. Além disso, eles viram também que o uso dos formatos e dos sinais que a gente geralmente usa como mensagem de alerta, né? Se você for pensar, por exemplo, numa placa de trânsito, ela tem aquele formato de octógono ou de hexágono, enfim, um formato, e ali sempre tem uma mensagem de alerta, né? Te alertando de alguma coisa que tem ali ou que tem pela frente. Então, esse tipo de símbolo que já nos remete a algo que a gente deve prestar atenção, eles tiveram também uma vantagem, né? E eles facilitaram a interpretação da informação nutricional em comparação com os outros símbolos que não são usados para isso. E aí, em relação à cor, lembra que eu mostrei na foto que para alguns símbolos eles testaram tanto na opção preta como na opção vermelha, né? Os símbolos pretos, eles tenderam a ser detectados em menor tempo, né, do que os vermelhos quando eles eram colocados em embalagens coloridas. Então, com aquele monte de cor da embalagem, os símbolos pretos, eles chamavam mais a atenção dos consumidores do que os vermelhos. Os consumidores identificavam eles mais rápido. Bom, o que eu tenho para dizer sobre esse estudo? Olhando para esse estudo, me parece que a Anvisa teve uma decisão acertada, né, e que realmente vai ajudar eles a atingirem esse objetivo de conscientizar os consumidores. Porque o símbolo que eles escolheram é preto, que a gente viu nessa pesquisa que é mais fácil de ser identificado, especialmente nas embalagens coloridas, né, e facilita
também a identificação dos produtos com alto conteúdo dos nutrientes causadores de doenças crônicas não transmissíveis em relação ao semáforo, né? Que era uma das propostas que eles tinham para avaliar. Então, olhando para esse estudo, olhando para o que foi aprovado, me parece sim que tem uma lógica e que é pertinente a escolha que eles fizeram. Eu queria contar agora para vocês sobre um outro estudo que eu selecionei, esse super interessante, ele tem relação com as alegações nutricionais que às vezes os fabricantes usam nas embalagens. Então, o título dele é Os alertas nutricionais são mais eficientes do que os claims na construção da percepção de saudabilidade dos consumidores? Esse artigo também foi publicado na Food Quality and Preference e os autores são Lia Nóbrega, Gaston Ares e Rosiris Delisa. Também vou deixar o link nos comentários assim que essa live for para o IGTV. Bom, qual foi a motivação desse estudo, né? Os autores desse estudo, eles notaram que as embalagens dos alimentos, muitas vezes, elas são positivamente associadas à saudabilidade por conta de vários elementos que se apresentam ali. E aí eles se perguntaram se esses alimentos poderiam tornar os alertas nutricionais que estavam sendo propostos, que foram aprovados, menos efetivos. Então, entender essa relação. Será que eu colocar um claim de saudabilidade no meu produto vai pesar mais do que eu ter uma rotulagem nutricional frontal? Então, o que eles fizeram? Eles avaliaram o efeito dos alertas nutricionais na percepção de saudabilidade em 4 diferentes categorias de produtos, né? Foi um estudo feito no Brasil, então pegaram 4 diferentes categorias de produtos que são comumente consumidas aqui, que foram iogurte, suco, pão e biscoito. Para cada uma dessas 4 categorias, eles fizeram 8 embalagens diferentes, 8 possibilidades de rótulos. E aí, eles usaram um experimento de análise conjunta. Eu sou super fã da técnica de análise conjunta, é até uma técnica que eu usei no meu mestrado e no meu doutorado também, porque ela permite que a gente saiba quais são os fatores que mais vão influenciar a escolha dos consumidores. E para cada fator, você consegue colocar níveis ali e consegue entender se eles têm uma influência positiva ou negativa na escolha desses consumidores. Então, é uma super ferramenta para ser usada em análise sensorial, em pesquisa de mercado, para ter um entendimento melhor do consumidor. Aqui nesse estudo, quais foram os fatores que eles avaliaram, né? Foram 3 fatores, cada fator com 2 níveis que eram presença ou ausência. Então, os fatores eram 2 tipos diferentes de claims e o alerta nutricional destacando alto conteúdo de gordura saturada, açúcar ou sódio, e aí depende de qual dos 4 produtos a gente está falando, e ele também poderia estar presente ou ausente. Então, o desenho do estudo ele foi de blocos completos, então todas essas possibilidades, todos esses níveis dentro de cada fator foram combinados para originar os rótulos que foram estudados. Eu tenho aqui a tabelinha com cada claim, cada opção aqui de nutrientes e de claims que foi usada para cada categoria de produto. Então, por exemplo, no biscoito. No biscoito ele tinha o claim de fonte de fibras, tinha o claim de 7 grãos integrais, e aí esses 2 claims, o primeiro claim poderia estar presente ou ausente, o segundo claim poderia estar presente ou ausente, e o aviso que ele tinha na embalagem nutricional era de alto em gordura saturada, alto em sódio. Então, ele podia ter esse aviso do alto em gordura saturada e sódio ou não ter nenhum tipo de aviso. Para o pão, quais foram as 2 possibilidades de claim que podiam estar presentes ou ausentes? Fonte de fibras e 7 grãos integrais também.
e o aviso nutricional dele, que poderia estar presente ou ausente, era alto em sódio. Eles também avaliaram o iogurte, e aí é claro que eles adaptaram o claim para aquela categoria de produto que eles estavam avaliando, né? Então, o primeiro claim que eles tinham a possibilidade de estar presente ou ausente nos rótulos era rico em zinco com vitaminas A e D. O segundo claim que poderia estar presente ou ausente também era com pedaços de frutas. E o aviso nutricional era alto em açúcar, que poderia estar presente ou ausente. E a última categoria que eles avaliaram foi o suco. O primeiro claim que poderia estar presente ou ausente era rico em zinco com vitaminas C e B. Aqui você tem um cacho de uvas inteiro, era um suco de uva. E no aviso nutricional tinha alto em açúcar. Então, essa pesquisa dos rótulos, ela foi uma pesquisa online. E aí eles tiveram a participação de 820 pessoas. Cada pessoa avaliou os 8 rótulos de um tipo só de produto. Então, cada voluntário do teste, cada pessoa ali avaliou só um tipo de produto. Afinal, eram 8 rótulos, né? Então, se a pessoa avaliasse os 4, imagina, 8, 16, 32 possibilidades, é muita coisa, né? Então, eles dividiram, cada pessoa avaliou só uma categoria, os 8 rótulos dentro dessa categoria. E o que eles tinham que olhar em cada rótulo? Então, para cada rótulo, eles tinham que classificar a percepção deles de saudabilidade em uma escala de 7 pontos, que ia de 1, nada saudável, até 7, que era muito saudável. E aí, o que os pesquisadores concluíram, né? Eles viram que os claims, eles têm esse poder de influenciar positivamente a percepção de saudabilidade nas 4 categorias que eles estudaram. Só que aí entram também os alertas nutricionais, né? Então, os alertas nutricionais, eles tiveram uma maior importância relativa do que os claims nutricionais. E aí, quando esses alertas nutricionais eles estavam presentes ali naquele rótulo, a percepção de saudabilidade daqueles alimentos ela era significativamente menor. Então, temos ali os avisos nutricionais cumprindo o seu papel. Então, o que esses resultados sugeriram para os pesquisadores? Eles sugeriram que os alertas nutricionais, eles podem facilitar para o consumidor, sim, a identificação dos produtos que têm altas quantidades de nutrientes prejudiciais à saúde. E esses avisos nutricionais, eles podem, inclusive, neutralizar a associação com saudabilidade que pode ser causada pelos claims. Então, os claims têm, sim, um papel numa construção de percepção de saudabilidade. Então, os claims têm esse papel super importante, que fazem com que o consumidor acredite que aquele produto é mais saudável. Mas aí, quando eles estão em associação com a rotulagem nutricional, com os alertas nutricionais, isso é quebrado. Então, se quebra esse efeito dos claims nutricionais, dos claims relacionados a benefícios à saúde, né? Então, os alertas nutricionais, a gente vê aqui que eles cumprem seu papel. Então, o que eu tenho para dizer olhando para esse estudo, né? Eu acho que dá para entender porque que a proposta da Anvisa de que a nova rotulagem nutricional frontal fique na parte de cima da embalagem, dá para entender porque que eles fizeram isso, né? E também sem as alegações nutricionais ou claims na mesma região. Eu não sei se vocês pegaram quando eu falei essa parte no começo, a parte superior da embalagem, ela vai ter que ter só esses alertas nutricionais e não vai poder ter nenhum claim nutricional. E faz super sentido com esse estudo que eu acabei de contar para vocês, né? Então, o claim nutricional, ele vem em uma outra área, um pouco menos visível pelo consumidor. E aí, além de ter o alerta nutricional
para quebrar esse efeito do claim nutricional, tem também essa menor visibilidade. Então, super válida essa proposta da Anvisa, né? E aí, mais uma vez, ponto para a Anvisa, que aí ela tem uma proposta com potencial para realmente mostrar para os consumidores o que é ou não mais saudável, né? Então, essa é a minha percepção em relação a essa aprovação da Anvisa, né, da rotulagem nutricional frontal. É claro que isso que eu mostrei hoje é resultado de apenas 2 estudos e eu acho que para a gente ver realmente como isso funciona na população, se a população vai ler mais os rótulos e prestar mais atenção nos rótulos, é uma questão aí de tempo, então disso começar a ser implementado e da gente ver como que isso evolui na população, mas acho um esforço super válido, acho que tem o potencial aí de facilitar o entendimento dos rótulos pelos consumidores, porque muito do não ler também está relacionado a isso, e acho que pode trazer benefícios futuros aí para a saúde de todos nós, né? Então, esse era o assunto que eu tinha para tratar hoje. Eu achei super legal poder trazer para vocês rapidinho, né? Aprovou ontem, eu trouxe o assunto hoje. Então, queria saber de vocês também, queria que vocês deixassem os comentários de vocês sobre o que vocês acharam em relação ao novo modelo de rotulagem nutricional frontal, se vocês já viram, se vocês acham que vai ser positivo ou não. O que vocês acharam sobre isso? O pessoal tá tímido, ninguém quer contar o que achou do novo modelo de rotulagem nutricional frontal. Ainda é muito recente, é fato. E eu acho que as percepções também elas vão se construindo com o tempo, né? A gente tem que absorver um pouco como é que isso foi proposto e ver como isso funciona na prática para ter uma opinião formada. Mas eu achei super válido e acho que vem boas consequências positivas dessa mudança por aí. A Lori aqui está comentando que gostou muito desse modelo. Eu também, Lori, acho que vai ser muito bom para os consumidores entenderem melhor o que eles estão consumindo. Então, gente, era isso. Fica aí o meu convite para vocês. Esse vídeo vai para o IGTV, então fica o convite para vocês acessarem os artigos científicos na íntegra que eu mostrei aqui hoje e me contarem também qual é a percepção de vocês sobre esse novo modelo de rotulagem nutricional frontal e para vocês como que isso vai afetar os consumidores. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a presença de vocês e por hoje é só. Aguardo vocês na quinta que vem com mais uma live. A live da quinta que vem vai ser o segundo episódio do Ajuda Aí. Aliás, se você ainda não se inscreveu e não conhece o Ajuda Aí, corre lá nos destaques para saber. Eu já estou entrando em contato com as pessoas que já se inscreveram para o Ajuda Aí. Se você quiser se inscrever, ainda dá tempo. O Ajuda Aí é um projeto do Sensory Lab para você fazer uma live comigo e tirar todas as suas dúvidas sobre sensorial durante a live. Então, aguardo a sua inscrição para você falar comigo também. E é isso, gente. Boa noite, obrigada pela presença de todos e até a próxima!